Boa tarde. Vamos dar início agora à unidade 3, que são os princípios básicos da experimentação. A partir de agora, a gente vai ver alguns princípios obrigatórios que a gente precisa fazer em experimentos que geralmente possuem mais que 2 tratamentos, ou seja, 3 ou mais tratamentos. Esses experimentos, eles precisam seguir algumas regras. Tá? E a gente vai ver essas regras neste capítulo 3. Tá? Na verdade, toda aquela parte que a gente viu anteriormente, da unidade 1 e da unidade 2, era para a gente ter visto lá em bioestatística, mas pela carga horária da disciplina muito exígua, é muito complexo da gente dar toda aquela parte lá na disciplina. Então a gente acaba dando aquela parte introdutória, mas na realidade a gente teria que começar a disciplina daqui, princípios básicos da experimentação, afinal a disciplina se chama experimentação florestal. Tá? Então, geralmente essas regras, o que a gente vai ver aqui, é aplicado quando a gente tem 3 ou mais tratamentos. E, como o próprio nome do capítulo diz, a gente precisa seguir alguns princípios. E esses princípios a gente vai usar durante todo o decorrer do curso a partir de agora. Tá? Então vamos lá na unidade 3, princípios básicos da experimentação. Introdução, então. A experimentação, então, ela tem por objetivo o estudo dos experimentos, isso é, seu planejamento, como a gente já mostrou lá na unidade 1, execução, análise dos dados obtidos e interpretação dos resultados. Vocês podem perceber que a gente até agora, mesmo que de forma bem simples, a gente sempre tem uma análise dos dados e uma interpretação dos resultados. A gente sempre faz isso, que é o que eu falei para vocês que diferenciaria lá da disciplina de bioestatística, onde lá a gente apenas analisa os dados. Aqui a gente tem uma interpretação bem maior. Você pode ver que a gente já fez experimentos comparando dois equipamentos, a gente fez já experimentos de dinâmica, a gente já avaliou experimentos de grupo, de variáveis medidas em grupos diferentes de árvores. Tá? Então sempre a gente tem um propósito para fazer. Aqui não deixa de ser diferente. Mas o objetivo maior da implementação é criar experimentos, então, desde o planejamento que a gente viu lá na unidade 1 do método científico, de definir as hipóteses, de fazer os estudos, depois de executar o experimento. Lembra que a gente tinha lá os tópicos de qualidade de um bom experimento, tem que ser fácil, tem que ter amplos resultados, tem que ser preciso. E depois interpretar os resultados através da análise dos dados, que é o que a gente está aprendendo aqui no curso. A gente já aprendeu a analisar testes para uma amostra, teste para duas amostras independentes, teste para duas amostras pareadas. Agora a gente vai ver os princípios para fazer tecnicamente a análise de variância, que é quando a gente tem 3 ou mais tratamentos, ok? E a gente vai revisar alguns conceitos básicos, tá? A gente já viu esses conceitos lá na unidade 1, a gente só vai rever eles para vocês fixarem mais, tá? Então, o primeiro conceito é experimento, que nada mais é do que um trabalho previamente planejado que segue determinados princípios básicos, que são os princípios que a gente vai ver aqui. Lá na unidade 1 eu só citei que seguir princípios básicos, mas não disse quais eram esses princípios básicos, e no qual se faz a comparação dos efeitos dos tratamentos, que podem ser a medição da altura por dois equipamentos, pode ser por dois, né? No caso eu falei que 3 ou mais, a medição por 3 equipamentos. Posso verificar o crescimento de 4 espécies diferentes, tipo 4 espécies de eucalipto, 4 espécies de pinos. E eu vou fazer a comparação dos efeitos desses tratamentos. Isso é o experimento. Depois nós temos o tratamento olfator, que é o método, elemento ou material cujo efeito desejamos medir ou comparar em um experimento. A gente pode ter variedade de clones de eucalipto comparados, níveis de adubo no estudo de espécies florestais, entre outros. Então lembra, o tratamento olfator, a gente tem tratamento olfator.
Na maioria das vezes a gente tem apenas um fator, tá? Mas a gente pode ter experimentos com mais de um fator, a gente vai ver para frente, tá? Então, é o método, elemento ou material, como eu já disse na unidade 1. Pode ser o método, eu posso medir as árvores usando dois equipamentos diferentes, três equipamentos diferentes e comparar. Pode ser o elemento ou material, ou seja, pode ser uma variedade, um material genético, tá? Pode ser um elemento, medição de diâmetro, medição de altura, tá? Então, tudo que você quer medir ou comparar em um experimento, tudo isso você pode usar como tratamento. Lembrando que o tratamento é a nossa variação premeditada, é uma variação que você provoca no experimento. Então, tecnicamente, você quer que os tratamentos tenham resultados diferentes entre si, tá? O que pode não acontecer ou pode acontecer. Nível é quantos tratamentos eu tenho, tá? Ou, se for dois fatores, quantos níveis de cada fator eu tenho, tá? Então, as diferentes manifestações de um fator. Exemplo, as diferentes variedades testadas. Tá vendo aqui, ó? Variedade de clones de eucalipto. O que é o nível? As diferentes variedades testadas. Níveis de adubo no estudo de espécies seriam as doses de adubo testadas, tá? A unidade experimental é a unidade que vai receber o tratamento. E aí ela vai refletir os resultados, né, desse experimento que a gente tiver. Pode ser um vaso, uma área de solo, um tubete, entre outros lugares. Pense, é sempre o lugar que vai receber o tratamento. Depois nós temos o delineamento experimental, que é a maneira como os tratamentos vão ser designados às unidades experimentais. Nós temos três tipos de delineamentos clássicos: o delineamento inteiramente casualizado, o delineamento em quadrado latino e o delineamento casualizado em blocos. Então, eu tenho o DIC, o DBC e o DQL, ok? Então, delineamento inteiramente casualizado, DIC, delineamento casualizado em blocos, DBC, e delineamento em quadrado latino, DQL. É a maneira que você vai organizar as repetições lá nas unidades experimentais. O esquema ou ensaio, lembra que eu mostrei aqui? Você pode ter um tratamento ou fator. Se eu tenho dois fatores ao mesmo tempo estudados, a gente diz que a gente tem um esquema ou ensaio, tá? Então, quando o mesmo experimento são avaliados dois ou mais fatores, os níveis dos fatores podem ser combinados de maneiras diferentes. Então, sempre a união. Vamos supor, eu tenho um fator eu tenho um fator A1 e eu tenho um fator A2. Eu tenho um fator B1 e eu tenho um fator B2. Então, eu tenho A1 com dois níveis. Então, eu tenho o fator A, A1 e A2. E tenho o fator B1, B2. Os tratamentos vão ser a união desses dois. Então, vai ser A1, B1, A1, B2. A2, B1, A2, B2. Tá? Então, a união desses dois fatores vão dar origem aos tratamentos. Então, ou seja, um ensaio ou um esquema é feito quando eu tenho dois fatores analisados ao mesmo tempo, com dois ou mais níveis.
O esquema é justamente a maneira utilizada pelo pesquisador de combinar os níveis do fator para se obter os tratamentos, tá? Como eu mostrei aqui em cima. A gente tem dois tipos de esquema mais utilizados, que é o esquema fatorial ou ensaio fatorial e o esquema em parcelas subdivididas ou ensaios em parcelas subdivididas. Tá? A gente vai ver quase no final do curso isso aqui, porque a gente precisa ver toda uma gama de tópicos antes de estudar os experimentos com dois ou mais fatores. Tá? Não achem que é só dois fatores. Eu posso ter 3 fatores e eu posso ter 4 fatores analisados conjuntamente. A variável resposta é a variável mensurada usada para avaliar o efeito de tratamento. Essa variável deve ser sempre quantitativa, tá? Ela sempre é quantitativa. Eu não posso ter uma variável resposta qualitativa. Afinal, se eu tiver uma variável qualitativa, eu não consigo fazer análise de variância, nem consigo ter valores para achar os resultados, nem fazer um teste, nem uma estatística, tá? Estou falando de experimentação. Lembra que eu falei da unidade 1. Variáveis qualitativas são importantes e você pode demonstrá-las por meio de gráficos, meio de tabelas. Porém, para a disciplina de experimentação, na parte de inferência estatística, todas as nossas variáveis respostas elas serão quantitativas. E o erro experimental é o efeito de fatores que atuam de forma aleatória e que não são passíveis de controle pelo experimentador, ou seja, o experimentador não consegue controlar, que é o nosso alfa, que geralmente a gente adota na disciplina 5%, mas pode ser um percentual diferente. Tá? E aqui eu vou fazer um exemplo de um experimento. Claro que eu não vou fazer material e método, como a gente viu lá na unidade 1. Aqui vai ser mais simples. Tá? Eu vou testar o desenvolvimento de 5 espécies. Tá? Ficou errado aqui no slide. Tá? Eu já vou corrigir aqui para vocês, para ficar mais simples. É 5. Tá? Não vou regravar a aula, não. Então, testar o desenvolvimento de 5 espécies de eucalipto. Então, eu tenho, quem são as espécies? Eucaliptus grandes, Eucaliptus orophylla, híbrido Eucaliptus grandes com Eucaliptus orophylla, Eucaliptus dune e Eucaliptus globulus. Tá? Lembrando que eu tinha feito e alterou tálico. Tá? Lembrem disso. Tá? Sempre em itálico, nome científico. Esse primeiro aqui, né, testar o desenvolvimento de 5 espécies, isso representa o experimento. É um trabalho previamente planejado que segue determinados princípios. Esses princípios a gente vai ver aqui daqui para frente. As espécies vão ser os tratamentos. Eu tenho testado duas coisas? Não, eu estou testando tratamentos. Então, eu tenho um tratamento com um fator. Ou seja, eu posso dizer que eu tenho um tratamento e esse tratamento tem um fator. E quantos níveis eu tenho? 5 níveis. Por quê? Eu tenho espécie 1, 2, 3, 4 e 5. E qual é o objetivo que eu tenho aqui? Saber qual espécie desenvolve melhor. Como que eu vou saber qual espécie desenvolve melhor? Através da minha variável resposta. Quem vai ser minha variável resposta nesse caso? A altura das plantas. Né? Porque no início, a planta no início, como ela tem competição, ela sempre vai se desenvolver mais em altura do que em diâmetro. Então, por isso a gente vai escolher a altura das plantas. Outra coisa, como a gente vai fazer esse experimento? Eu tenho que definir a unidade experimental, que nesse caso aqui são tubetes. E eu tenho então uma bandeja, aqui representada com 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, com 30 tubetes. Como que eu vou fazer o procedimento? Tá? Lembrando que, deixar claro aqui que
eu preciso fazer a bordadura, tá? Então lembre que eu tenho que desenvolver, mas aqui do lado eu tenho que colocar a bordadura. Aqui, aqui também. Aqui também. E aqui também. Tá? Então lembrem disso, eu tenho que colocar a bordadura em todos os lados, tá bom? Então, colocando aqui, por que não precisa colocar no meio? Porque não é um experimento de campo, não é um experimento de adubo que um vai passar pelo outro, não é desse tipo. Então, só preciso fazer bordas laterais, tá? Então, feita a bordadura, eu tenho então 30 e eu tenho 5 espécies. Então, 30 dividido por 5, 6. Eu vou repetir cada uma 6 vezes. Beleza, mas como que eu vou colocar essas repetições dentro de cada um desses tubetes aqui? Vou fazer da seguinte forma. Eu vou fazer através do delineamento experimental. No caso aqui eu vou usar o DIC, que é o delineamento extremamente casualizado, que se baseia em eu colocar de forma aleatória os tratamentos aqui. Então, se você olhar, eu tenho o tratamento 1, 2, 3, 4, 5, 6. Depois eu tenho 1, 2, 3. Então, eu coloquei todos de forma aleatória nos meus tubetes. Tá? Isso aqui é uma forma de eu fazer. Porém, lembra que eu falei, o experimento é um trabalho previamente planejado que segue determinados princípios. Que princípios são esses? A gente vai ver agora aqui os 3 princípios básicos da experimentação. Tá? O primeiro princípio, e o mais comum, muitas vezes vocês não vão ver esse como primeiro princípio, mas para mim ele é o mais importante. E ele é o primeiro princípio, que é... Tá. Para dar uma explanaçãozinha aí. A pesquisa científica está constantemente se utilizando de experimentos para provar suas hipóteses. Lembra? A gente vai fazer um trabalho previamente planejado, que tem uma hipótese, que tem objetivos, e a partir dessa hipótese eu vou então calcular, fazer cálculos, interpretar resultados e dizer ou não se aquela hipótese que eu estou testando é válida ou não. Então, todo o experimento vai seguir alguns princípios para que as conclusões dele sejam válidas. O primeiro princípio, como eu disse para vocês, alguns livros não trazer como mais importante, mas para mim é o mais importante, que é o princípio da repetição. Vocês podem reparar que o que a gente tinha ali? A gente tinha uma bandeja, e na bandeja a gente tinha uma quantidade de tubetes, retirando as bordaduras, e a gente tinha uma quantidade, dividiu e tinha as repetições. Para que eu tenho repetição? É o seguinte, tecnicamente, se tudo fosse perfeito, ou seja, eu trabalhasse com clone, todas as espécies fossem igual, não sofresse alteração do ambiente, se eu pegasse lá aquele eucalipto urofila, todas as 6 repetições teriam que dar a mesma resposta, mas a gente sabe que não é assim. Vão ter repetições diferentes. E eu preciso ter essas diferentes repetições para que eu consiga tentar avaliar todos os possíveis resultados que vão dar sobre aquele experimento. Então eu preciso repetir. Lembra que eu falei lá na aula 1 que você tem uma quantidade mínima. É interessante que você nunca trabalhe com 2, porque se um morrer você perdeu o seu experimento. Nem com 3, porque 2 não se faz análise. Então, no mínimo, que você tenha 4 repetições por tratamento. A gente sabe que algumas vezes é difícil ter isso, a gente sabe que é. Mas é bem interessante que vocês repitam, façam esse procedimento de repetição.
tá? Para que vocês consigam encontrar maior variabilidade, melhore a variância, diminua erro e várias coisas. Então você vai ter várias parcelas com o mesmo tratamento, é o que eu estava explicando. Tecnicamente, se tudo fosse igual, controlado, bonitinho, certinho, molhasse igual, caísse água igual, o terreno fosse igual, umidade igual, todos teriam que crescer igual. E você pode tentar controlar tudo e mesmo assim o resultado não vai ser igual. Tipo, é igual irmão gêmeo. Você tem dois irmãos que são muito parecidos, mas eles têm características psicológicas, características diferentes. É o que vai acontecer aqui também. Ela ajuda a obter o erro experimental. Se eu não tiver repetição, eu não tenho erro experimental, tá? Quanto maior o número de repetições, mais preciso é o experimento. Por isso que eu falei, quanto mais repetições você puder fazer, mais interessante é para que você tenha de forma mais válida o seu experimento. Como regra prática, recomenda-se que deve ter pelo menos 20 parcelas e 12 graus de liberdade por resíduo. Na verdade, eu considero que você tem que, no mínimo, repetir 4 vezes cada tratamento. Tá? Isso é bem interessante. Quanto mais você puder fazer, é melhor. O segundo princípio, lembra, o que a gente fez anteriormente nesse slide aqui? Ó? A gente primeiro pegou a quantidade, descobriu quantas tinha e repetiu. E depois a gente casualizou ali dentro. E o segundo princípio é o princípio da casualização, tá? Ou seja, é a forma como eu vou designar as repetições do tratamento às unidades experimentais, tá? Então eu vou distribuir as repetições dos tratamentos através das parcelas por sorteio, de forma que todas as repetições de todos os tratamentos tenham a mesma chance de serem designados a qualquer unidade experimental. É como se fosse assim, mas aí o primeiro saiu. Não, não importa, mas funciona assim. Você sorteou um, os outros 29 vão ter a mesma chance de cair. Sorteou os outros 28. Então, sempre todos vão ter a mesma chance em cada vez que você fizer o sorteio, todos terão a mesma chance de sair. Tá? Isso é uma das coisas mais importantes da casualização. E a gente só consegue essa casualização completa no delineamento inteiramente casualizado. Vocês vão entender que os outros delineamentos, o delineamento casualizado em blocos e o delineamento em quadrado latino, eles possuem algumas diferenças que a gente vai ver no decorrer do curso. Permite obter uma estimativa válida do erro experimental, ou seja, ele auxilia a que esse erro seja o mínimo possível, auxilia no cálculo dele, e garante o uso de testes de significância por tomar os erros experimentais independentes. Tá? Então, você vai ver que quando você fizer uma análise de variância, que são uma análise para você verificar mais que 3 tratamentos, né, 3 ou mais tratamentos, desculpe, você vai ver que um dos pressuposições para fazer análise de variância é os erros serem independentes. E a partir do momento que eu faço uma casualização correta, eu já garanto que essa pressuposição foi atendida e não preciso realizar um cálculo para verificar se os erros experimentais são independentes. O último princípio, a gente vai usar ele apenas se precisar. Se a gente não precisar, a gente não usará ele. Mas ele faz parte de um dos 3 princípios básicos da experimentação, que é o princípio do controle local. Quando você realiza o DIC, quando você realiza o delineamento inteiramente casualizado, você garante que o terreno, ou seja, a área é 100% homogênea, ou o mais próximo possível da homogeneidade do ambiente. Então você não precisa usar o controle local, mas você não usou porque o ambiente é praticamente todo homogêneo. Porém, quando o ambiente for heterogêneo, e eu não consigo fazer correção de solo para deixar homogêneo, ou não tenho esse tempo para isso, eu posso tentar controlar o local de várias maneiras. E a gente vai ver isso nos delineamentos que a gente precisa fazer o controle do local.
É usado quando a área experimental é heterogênea e eu preciso transformar ela numa área homogênea, tá? Ou sub-áreas homogêneas, não uma área inteira homogênea, porque se eu pegar uma área heterogênea e transformar numa área inteira homogênea, eu então posso realizar o DIC. Porém, como eu expliquei, a gente usa quando a gente não tem esse tempo, não consegue fazer essa adequação ao ambiente homogêneo, então a gente pega um ambiente heterogêneo e divide em subambientes homogêneos. Causa uma redução no número de graus de liberdade. Vocês já pesquisaram o que são os graus de liberdade. No slide da aula 4 eu vou explicar para vocês o que é. Não vou explicar aqui agora porque o exercício ainda é para entregar amanhã, tá? A atividade sobre os graus de liberdade, mas o princípio do controle local, ele reduz o número de graus de liberdade, tá? Do resíduo. A formação dos blocos corresponde a uma estratificação e a casualização dos tratamentos sobre a restrição dentro de cada bloco. Ou seja, se eu tenho uma área, tá? Se eu tenho uma área e ela tem, então eu tenho uma área heterogênea e ela tem 3 sobre-áreas homogêneas, eu preciso casualizar repetições dos tratamentos na área 1, na área 2 ou na área 3, para que essa diferença que aconteça entre as áreas ela não prejudique o resultado final do experimento. Simplificando, eu tenho então as espécies que são meus tratamentos, e eu tenho a casualização que foi feita aqui. A repetição vai representar o número de repetições relativa a cada um dos tratamentos. Então tá aqui, ó. Quantas repetições do tratamento 1? 6, do tratamento 2, 6, do tratamento 3, 6, do tratamento 4, 6, do tratamento 5, 6. Relaciona-se ao tipo de delineamento utilizado. No caso acima eu fiz o DIC, tá? Então, todas as repetições de todos os tratamentos tiveram a mesma chance de cair em cada um dos tubetes. E o controle local relaciona-se ao controle de condições do ambiente para que haja uma variação mínima dele sobre os tratamentos. Tá? Sempre eu vou querer controlar o ambiente ao máximo. Porém, a gente sabe que é impossível, mesmo que eu faça calagem, gessagem, fertilidade, nunca vai ser exatamente igual e isso vai interferir. Mas a função do pesquisador é tentar deixar o ambiente o mais homogêneo possível para que o ambiente não interfira de forma significativa no resultado final do experimento. Tá? As fontes de variação, a gente já estudou elas também. Então, eu tenho a premeditada, que era introduzida pelo pesquisador com a finalidade de fazer comparações aos tratamentos. Lembra que eu falei, você sempre vai ter essa fonte de variação premeditada, que é aquela imposta pelo pesquisador. Se eu tenho tratamentos diferentes, a tendência que eu quero é resultados diferentes. Pode ser que o resultado esteja igual? Pode. Mas eu, a princípio, quando eu criei, fiz o experimento e defini o objetivo, eu queria que o resultado fosse diferente. Externa são variações não intencionais que podem ser controladas pelo pesquisador, tipo heterogeneidade do solo. É o que eu falei, é quando você aplica o princípio do controle local. Você quer tentar deixar o ambiente mais homogêneo. Ou se você não conseguir fazer essa homogeneidade, você vai tentar estratificar o ambiente heterogêneo em subambientes homogêneos, de forma que eu consiga colocar repetições de todos os tratamentos em todos os níveis de estratificação e tenha um resultado satisfatório, prejudicando ou
ajudando nenhuma repetição de cada tratamento, deixando tudo o mais imparcial possível. E o último é aleatória ou erro experimental, que são variações de origem desconhecida não podendo ser controladas. Então, nunca confundir a externa com a aleatória. A externa, ela pode até ser difícil de ser controlada, mas você tem como. A aleatória você não sabe. Lembra que eu falei? Você tem o terreno todo homogêneo. Vamos colocar uma situação hipotética. Você tem tudo perfeito, condição climática, uma estufa, tudo certinho. Você mediu e mesmo assim ela começa a desenvolver, a morrer, a desenvolver a muda. E aí o que acontece? Alguma coisa genética, alguma coisa. Então tem coisas que nós não conseguimos controlar. Todas as outras a gente consegue controlar. Tá? Constitui o erro experimental. E são devidas a duas fontes, variações do material experimental e a falta de uniformidade nas condições experimentais. Tá? Então, como eu falei, você pode ter, geralmente, dependendo, quando a gente faz esse tipo de experimento, a gente geralmente trabalha com clones, para que não sofra essa variação, tá, da semente. Tá? E a falta de uniformidade das condições, ou seja, você não tentar controlar o ambiente externo. Tudo isso vai interferir aí no resultado. Então, o que é interessante você entender dessa aula é que todos os experimentos eles são baseados em 3 princípios: o princípio da repetição, o princípio da casualização e o princípio do controle local. Esses princípios eles têm que ser seguidos para que você consiga realizar procedimentos como a análise de variância, onde exige que os erros sejam independentes. Tá? A gente fica então por aqui. Qualquer dúvida vocês já sabem, podem me perguntar nos canais, no e-mail, no AVA. E a gente se vê na outra semana com, para mim, é a unidade mais importante. Então, gostaria muito que vocês assistissem bem, revisem, visem, tentem copiar o exercício, fazer o exercício junto, tá? Para que vocês apliquem bem a unidade 4. Então, essa foi a unidade 3, é a unidade mais rápida, a unidade mais simples, tá? E a gente se vê na próxima semana. Um abraço.